Salve, salve, meus amigos. Vamos dar sequência ao nosso estudo dessas medidas. E agora, o que pode acontecer com o executado que não observa aquele prazo de 5 dias úteis contados da citação para o pagamento, para o depósito, para indicação de bens à penhora, ou mesmo contratação de seguro ou fiança bancária, indicação de bem de terceiro, enfim, ou não se defende? O que pode acontecer? Uma colega nossa dizia, coisas terríveis podem acontecer, e realmente coisas bem graves podem acontecer. Primeiro de tudo, passando esse prazo, ele vai perder a oportunidade de indicar bens que possam ser da sua conveniência. Ele pode ter 2 veículos que suportem o valor da execução, ele pode indicar um veículo. Ele não vai poder fazer isso depois desse prazo e vai se sujeitar a uma penhora gravosa, como eu chamo, aquela penhora que é feita independentemente de indicação preferencial por parte do executado. A execução vai se processar da forma como deve ser feita, enfim, da forma mais efetiva, atingindo os bens suficientes para a sua efetivação, né, para a liquidação do crédito, independentemente da conveniência do executado. Mas pior do que isso, ele vai se expor fatalmente a uma indisponibilidade financeira. O nosso TRF da 4ª região acaba dispensando, inclusive, requerimento específico do credor aqui e acolá. Ele dispensa, entendendo que todas essas medidas de bloqueio financeiro estão compreendidas dentro daquela ordem implícita de citação, penhora, arresto e tudo mais. Certo? Então, quando o juiz determina a citação, lá já está contida tanto a ordem para a citação, penhora, arresto e também essas providências preparatórias, certo? O bloqueio preparatório de ativos financeiros preparatório da penhora. Poderia, portanto, ser isso providenciado independentemente de requerimento específico da Fazenda. Não é o que acontece no mais, às vezes o STJ fundamentalmente exige requerimento específico, é assim que, por exemplo, nós processamos na vara. Exigimos um requerimento específico do credor para o manejo dessas medidas de bloqueio financeiro. Isso pode se dar tanto na petição inicial quanto incidentalmente. O juiz não poderia fazer isso, entendemos, de ofício. De todo modo, esta indisponibilidade financeira não se efetiva apenas quando foram esgotadas as vias do credor, as diligências do credor, ele buscou bens e não teve sucesso, quando ele comprova isso. A indisponibilidade financeira vai se dar quando o executado citado não paga ou não garante a execução, vai se expor à execução de forma gravosa, portanto, vai ser feito o bloqueio de bens, de ativos financeiros a requerimento do credor, independentemente de prova do esgotamento das medidas de pesquisa por parte do credor. O credor vai ter que justificar um requerimento para outras indisponibilidades de imóveis, veículos, enfim, aeronaves, outros ativos, outros direitos, né? Outros bens diversos, propriamente do dinheiro, dos depósitos financeiros, quando ele tem justificativa, ele fez as pesquisas prévias, ele já diz lá que ele tentou, ele traz prova nos autos, ele acionou o sistema Sisbajude, né? Foi tentado consulta através de cartórios de imóveis, enfim, estas outras indisponibilidades, que no mais às vezes são efetivadas através do Renajude, através do CENIB, essas indisponibilidades são feitas mediante, no entendimento do STJ, quando o credor tentou por suas vias, enfim, localizar bens penhoráveis. E vejam só isso aqui como é interessante. O executado que não paga, não garante a execução, se expõe à execução de forma gravosa, a penhora gravosa, que pode ser operacionalizada por esses sistemas eletrônicos, e a visita do oficial de justiça pode ser relegada para um outro momento, para um segundo plano, como uma via residual. Fazemos todas as vias preferenciais eletrônicas. Se não tivermos sucesso, o oficial de justiça pode visitar aquele endereço e lá constatar, por exemplo, uma dissolução irregular, né, algum outro óbito, um falecimento, alguma coisa que eventualmente impeça o desenvolvimento da execução fiscal. Mas a preferência vai ser, é o que está acontecendo na modernidade pelos sistemas eletrônicos. O oficial de justiça fica para um segundo momento. Nosso tribunal, inclusive, entende que não há necessidade de 2 mandados judiciais. Apenas um mandado de penhora seria suficiente para
tentar se garantir a execução e mesmo para constatar estas outras situações. A gente não precisa de mês em mês, ano em ano, determinar estas renovações de diligências presenciais. De todo modo, quando houver alguma indisponibilidade dessas coisas terríveis, que me dizia minha colega, alguma dessas indisponibilidades em duplicidade ou em excesso, um valor que foi duplicado, né? Um imóvel que foi penhorado que é excessivo e tem algum outro, isso tudo deve ser requerido pelo próprio executado, ele pode requerer a liberação do excesso. Em matéria de ativos financeiros, o juiz mesmo coteja o valor da execução, o valor atualizado da execução e percebe que o valor indisponibilizado foi excessivo, superou o montante atualizado da execução, porque havia mais recursos em mais bancos, em mais contas, enfim, a gente acaba pegando em duplicidade, mas os valores em excesso são liberados, mesmo de ofício. Se não for, o executado pode requerer isso, e o executado também pode requerer a liberação do montante, né, das garantias que foram cautelarmente estabelecidas, quando elas forem excessivas. Foram 2 veículos, né, por renajude, foram 2 ou 3 imóveis via CEMIG, ele pode indicar, olha, este bem, este veículo, este imóvel já é suficiente para honrar a execução, peço a liberação do excedente com alguma avaliação com relação aos imóveis, com uma tabela FIP com relação aos veículos, uma coisa bem prática que pode justificar uma liberação do excesso, ou mesmo o credor peça, né, diante desses elementos, a liberação do excesso, justificando, eu quero a penhora deste veículo e não daquele outro, né? Normalmente vai ser feita a penhora de um veículo mais novo, de um valor um pouquinho acima do montante da própria execução, para deixar guarnecido algum valor para depreciação do veículo, vai liberar um tipo de imóvel lá que é muito inacessível, tentar limitar a penhora a um bem mais próximo da unidade do juízo, para facilitar as diligências preparatórias de avaliação, enfim, as coisas preparatórias da própria penhora, com depósito, com avaliação, e depois para fins de eventual leilão. Mas tudo isso mediante requerimento do executado, com os documentos que possam suportar a alegação de excesso, de duplicidade, enfim, de todo modo fica bastante estreito com relação ao próprio montante da execução conseguir a liberação. São poucas as possibilidades, nós vamos estudar as possibilidades de substituição das penhoras, não é, nas execuções fiscais, exceto, evidentemente, a situação de pagamento. Se ele pagar a execução, evidente, vai ter a liberação do bem e a extinção por sentença da execução, mas isso é para mais adiante, tá bem? Seguimos.